não dá para se entender império, sem entender escravidão. Aliás, eu diria o seguinte: não dá para entender a história do Brasil, deixando de lado a escravidão. A escravidão faz parte da nossa história. Está intrinsecamente ligado ao que nós somos, e eu diria que ao que nós somos hoje. E aí, voltando àquela questão da importância de se estudar a escravidão na escola, eu acho que também é importante que a população brasileira entenda isso. O que nós somos hoje como sociedade foi forjada com base nessa exploração desses milhares de homens e mulheres africanos e depois de seus descendentes. Portanto, algumas características da nossa sociedade só são compreendidas se nós voltarmos o olhar para trás. E ainda hoje, né, eu acho que por mais avanços que a sociedade brasileira já tenha conseguido, né, em termos de igualdade, né, em termos de assegurar direitos para as populações negras e descendentes, eu acho que muito ainda falta ser feito, né? Mas eu acredito que enquanto nós não mudarmos realmente a educação de base, nós não vamos mudar o panorama que a gente ainda hoje vive, né? Estou pensando aqui, por exemplo, na ocupação de grandes cargos por populações negras. Claro, já temos alguns exemplos, mas são exceções, né? Na política, temos pouquíssimos representantes negros ainda hoje, né? Mas isso vale também para as mulheres, né? E aí, se nós pensarmos em mulheres negras, a situação piora ainda mais, né? Entretanto, eu acho que a única alternativa seria mudarmos a própria educação brasileira. Se a partir do momento que nós realmente tivermos uma educação mais igualitária, que permita essa população negra e descendentes, né, de terem acesso a uma educação de qualidade, aí sim, eu acho que a gente pode pensar, em ampliar esses quadros. Enquanto isso não acontecer, nós dificilmente vamos reverter essa situação. A minha trajetória, profissional se cruza com a agenda de direitos da população negra e das mulheres e das pessoas que não vivem na mesma cidade que eu, mas vivemos nesse país chamado Brasil. Ela se cruza, eh, na universidade, né, na universidade, no curso de História da PUC do Rio de Janeiro. Eh, no início dos anos 80, 1980, né, me causou logo muito cedo uma perplexidade muito grande pelo fato de não se tratar num departamento de história da prestigiada universidade absolutamente nada sobre a população negra. E eu era a única negra. E eu vim de um bairro Madureira, entendeu, que todos nós éramos negros. E me causou logo de início um incômodo muito grande de a única coisa que estavam dispostos a falar de mim, sobre mim, era ser escravo. E eu sabia que isso não era absolutamente aceitável. E, ao mesmo tempo, esse é um momento de muita efervescência das organizações sociais no Brasil e no Rio de Janeiro, especialmente, né. Nós tínhamos, naquela época, como hoje, um movimento negro muitíssimo ativo. E seminários, palestras, eh, grandes eventos eram cotidiano do movimento negro no Rio de Janeiro. O professor em sala de aula, ele pode e deve desconstruir vários mitos, né. Primeiro que, somente negros eram escravos.
né. Esse eu acho que é o primeiro mito que precisa ser desconstruído. A escravidão se dava pelo ventre e não pela cor. Então, se a mãe, era uma escrava, o filho nascia escravo, tá, e não importa a cor dessa mãe. É óbvio que nós tivemos poucos, escravos brancos, mas, e aí entra numa outra discussão, o que que é considerado branco? Se nós formos pensar na sociedade, da América Portuguesa e depois do Brasil, e ainda hoje, o nosso conceito de branco é muito diferente do branco europeu. O próprio português que aqui chegou, embora ele se autodenominasse branco, ele de branco ele não tinha nada. Nessa sociedade portuguesa, ela já chega aqui muito mestiçada com grupos, mouros que haviam invadido a Península Ibérica no século VII, né, então, parte dessa população que chega na América Portuguesa já é uma população mestiça. Uma outra característica da escravidão brasileira é a intensa mestiçagem, gerando, filhos de tons variados, né. Então, quando a gente mostra isso para o aluno e começa a desconstruir essa ideia geral de que o escravo era escravo porque era negro, né, e quando nós começamos a mostrar para esse grupo, né, que não s embora a maioria fosse de negros e seus descendentes, a escravidão em si não era justificada pela cor, né. As justificativas raciais, elas só entram em jogo no século XIX. Se a gente pensa a escravidão do século XVIII para trás, não é uma questão racial, não se discutia essa questão. As populações negras e seus descendentes, né, ou seja, a população mestiça, ela realmente, numa historiografia mais tradicional, ela foi apagada do processo de independência, né, quer dizer, durante muito tempo se entendeu a independência como um ato feito, pelo príncipe regente, né, por Dom Pedro, portanto, sendo um ato das elites, né. É claro que a liderança desse processo coube realmente a essas elites, mas as pesquisas de, sei lá, de 30 anos para cá e, portanto, já não é novidade na historiografia, né, elas vêm mostrando que, de formas variadas, essas populações escravizadas ou libertas, ou mesmo livres, mas formadas por homens pobres, né, e mestiços na sua maioria, eles encontraram formas de participar desse movimento ou desse momento que culminou na independência, né. Entretanto, para a gente entender essa participação, a gente tem que fazer uma ligação com o tráfico negreiro, por incrível que pareça. E esse nosso passado sobre a independência, a forma como essa independência se deu, os interesses políticos e econômicos que acomodaram o fato histórico, tem consequência no caso da população negra, no pós-abolição, porque é alguma coisa muito surpreendente. A nossa república, como estratégia de elite, não foi nada diferente de estratégia de elite pós 1822. Então você encontra essa permanência, não é, desse lugar subordinado, dessa massa de africanos e africanas que construíram o Brasil, mas tem uma perversidade nesse meio do caminho. Na primeira metade do século XIX, nós não tínhamos glo na relação Brasil e Europa, ideias estruturadas de inferioridade racial. Nós não tínhamos a ideologia de hierarquização racial, tal como passou a ser incorporada ao discurso e à política a partir de 1850.
Agora, o que a gente tem de mudança estrutural no pensamento e ideologia é a ideologia racial, é o racismo científico de finais do século XIX, que foi profundamente acomodado à realidade brasileira. A ideia de superioridade racial, de embranquecimento da população, que tem tudo a ver com a ideologia eugenista. Então, é é muito importante que a gente observe os 2 cenários, 1822, 1888 e 1889, num contínuo em que a elite brasileira vai estruturando uma exclusão sofisticada. Organiza o Estado, organiza o poder, organiza a economia dizendo: "Bom, vocês continuem e devem permanecer com aquela massa escrava". Outra coisa que a gente é sempre muito importante, o papel da legislação. As legislações não são só da república, os códigos municipais pelo Brasil inteiro são plenos de dizer como essa comunidade precisa ser confinada, como ela precisa ser vigiada, como a sua religiosidade precisa ser perseguida, o que que é a lei e qual é o que que é o Código Penal do século XIX, ele orienta antes de nós termos uma Constituição. Portanto, eu vejo esse para mim é o paralelo importante. Ainda que houvesse 2 estruturantes mudanças de regime sobre o que sobre de como a nação se apresenta ao mundo, primeiro por sua independência e depois por sua república, mas esse traço de permanência, de exclusão, de hierarquização de uma massa, sempre maioria, até os nossos dias, da população. Qual é? Negro-africana. Não pode, não consegue. Aonde que você bota esse mundo de gente? Onde você esconde? Você não conseguiu esconder o passado de 4 milhões de escravizados, como também não vai conseguir esconder a existência de 110 milhões de afro-brasileiros, mulheres negras, homens negros, adolescentes negros e crianças negras. A gente só tem um caminho. O caminho é estar dentro. E esses momentos históricos é impressionante. A gente está sempre fora. Não é que a gente esteja sempre fora. Nós não estamos fora. Estar fora é uma produção da elite. Então ela é uma estratégia organizada de exclusão. Tá fora é pouco, fora eu estou do jogo, né, como se diz. Mas isso não se trata de um jogo, se trata de uma nação, e aí é grave. Essa população de cor, né, chamado de cor pelas pessoas daquele momento, elas vão também ter um discurso sobre essa, possível independência. Da mesma forma que os tais brasileiros vão atrelar a independência de Portugal à ideia de libertação, essa população de cor também começa a fazer essa associação. E começam a aparecer ideias de que se libertar de Portugal poderia significar também a libertação para esses grupos. E isso amedronta as elites brasileiras, né? É exatamente essa possibilidade de uma grande revolta popular em busca dessa liberdade que vai virar o grande fantasma dessa elite. E qual foi a solução, né, encontrada por esse grupo? Apoiar a independência, sim, mas desde que ela fosse feita pelo príncipe, evitando dessa forma uma rebelião popular. O grande medo, o grande fantasma que ainda assolava essa população era o Haiti, era o exemplo do Haiti, que no final do século XVIII era uma ilha, a Ilha de São Domingos, que pertencia à França, era talvez a maior produtora de cana-de-açúcar
né, daquele momento, e em função da Revolução Francesa e de todo aquele discurso de liberdade, igualdade e fraternidade, os escravos da ilha de São Domingos acreditaram nesse discurso, né, e provocaram uma grande rebelião na ilha, que culminou na independência e na proclamação, da liberdade de todos os escravizados, né. E esse medo do Haiti, ele vai conviver com a nossa elite escravocrata até o final da aboli até o momento da abolição. Em vários momentos, o Haiti aparece como: "Olha, se nós não tomarmos cuidado com a nossa escravaria, nós podemos, viver um Haiti aqui". É muito difícil destacar um personagem, uma figura que te toque ao coração profundamente, vira já vira injustiça, né, rapidinho. Mas tem uma figura que, sem dúvida, é inspiradora, né. Eu acho que o André Rebouças é um sujeito, um pensador incrível, né. Se você dissesse: "Ah, quem você gostaria de conhecer no passado?", eu gostaria muito de tomar um café com o André Rebouças, eu fico pra mim, eu acho que ele tudo nele é fascinante, tudo nele é fascinante. E a outra figura extraordinária que é Teresa de Benguela, né, a liderança do quilombo de Quinteria, né, que você fico me perguntando como é que eles conseguiram criar esse quilombo lá no final da região amazônica, né. Então, Teresa de Benguela desperta, não é para nem é para tomar um café. Teresa de Benguela me inspira como uma personagem, não só uma guerreira, mas um porvir, né. Então é isso, acho que essas 2 personagens me encantam demais. Uma que realizou um sonho de ter uma terra liberta, porque o quilombo foi liberto, ele existiu como liberdade, e o André Rebouças que não consigo fazer o mesmo, mas continua igualmente fascinante. Eu vejo as pessoas negras da política brasileira como uma conquista do movimento negro organizado, né, do movimento social negro organizado, como resultado da organização contemporânea das mulheres negras brasileiras, a organização das comunidades quilombolas. É muito importante que se diga que estar na política é uma conquista da população negra, porque contra tudo e contra todos, é inegável que o movimento negro e o movimento de mulheres negras no Brasil hoje sejam sujeitos políticos. E eu vejo que a democracia, no caso brasileiro, está absolutamente inconclusa, porque não considera essa organização como um ator político, o que é um erro gravíssimo. Então eu vejo a participação nossa na política como uma oportunidade de alertar a elite política que, muito seriamente, enquanto houver racismo, não haverá democracia. É disso que se trata. A outra coisa que também deve nos chamar a atenção, porque é que a nossa participação política é tão importante, é porque as pessoas pretas e pardas no Brasil de hoje são a maioria da população. Nós somos 56% da população. E contra tudo e contra todos, para aqueles que achavam que nós íamos sumir, que a população brasileira ia se tornar uma população branca, como afirmavam as teorias racistas do século XIX, isso não aconteceu. Muito ao contrário. As pessoas no Brasil têm tomado uma consciência cada vez maior do seu pertencimento
étnico-racial dessa sua história. Querem conhecer a história dos seus antepassados. Reafirmam a importância de conhecer a história do negro no Brasil, da África. E nós temos uma juventude que afirma esses aspectos da negritude no seu corpo. Então eu diria que importa a nossa participação na política para apresentar a nossa agenda de demandas e reivindicação. E importa participar da política porque nós precisamos interromper o histórico de genocídio da população negra, que nos acompanha desde o primeiro momento que o primeiro escravo pisou nesse território. Procurar a presença de negros e negras em 1822, né, ao ano da independência, é uma tarefa que se impõe tanto aos historiadores, como também à ciência política e o ativismo sobre cidadania no Brasil. Eu digo isso porque parece absolutamente claro que a movimentação anti-escravidão ou por liberdade, ela se instala com muita propriedade no início do século XIX. Existe um ambiente de inquietação nas senzalas e nas ruas por uma liberdade e por um lugar de pessoas escravizadas, mas também por libertos, que é um grupo que, no caso brasileiro, pouco se fala. Essa mentalidade urbana de liberdade teve também combinada e alimentou o debate sobre independência. Mas é surpreendente que essa massa que quer ingressar nesse debate sobre o que será a nação foi sistematicamente excluída. Então, a geração, de 1150 e adiante, ela não nasce por geração espontânea, ela nasce já por essa inquietação que é intelectual, que é política e que é de organização social, desses primeiros 2, 3 décadas dos anos do século XIX. Então, eu diria que, assim como nós temos avançado nos estudos na reflexão do pós-abolição, incluindo as últimas décadas do século XIX, é preciso e necessário observar essa movimentação, sobretudo das revoltas urbanas, inclusive liberais daquele período, com a participação das pessoas de cor, né, para usar uma expressão da época, né. O que mudou na vida das pessoas negras escravizadas depois de 1822? O primeiro aspecto a ser destacado é que não pode nos parecer trivial o fato de a abolição da escravidão ou a liberação da mão de obra escrava ou a liberdade para esse grupo da população, aquela época, só acontecer 66 anos depois. Então não mudou, não mudou de imediato. Não mudou de imediato e mais grave é postergar as iniciativas de rebelião, com muita repressão. Então não é que só mudou, não mudou. Houve uma intensificação aos processos de libertação real de comunidades urbanas e comunidades rurais. Então não é que mudou, a escravidão se exacerbou
E não é um acaso que, como dizem as estatísticas, nos primeiros 50 anos do século XIX, portanto, aí no meio, o processo de independência, ingressaram no Brasil aproximadamente 1.200.000 novas criaturas africanas traficadas, para essa cidade do Rio de Janeiro, para um lugar aqui muito pertinho. Então não mudou, tem uma característica perversa, quer dizer, a ideia de mudança a gente sempre acha que é para melhor, não é verdade? Então, eu quero usar a palavra exacerbou. A elite local compreendeu que a nação, o projeto de nação que se tinha, e nesse caso imperial, não podia prescindir da mão de obra escrava. Isso explica 1.200.000. Isso explica 66 anos para abolir. Isso explica também aquelas conjuntos de legislações que nós tivemos que, lendo agora e a interpretando no passado, foram inexequíveis. Sexagenário, que a gente aprende na escola, do ventre livre, né, até a abolição, até a Lei Áurea. Então esse complexo de dizer, não é, pragmatismo da elite impediu mudanças mais radicais, como a concessão de cidadania à população negra, o que significaria dizer, naquele momento, liberar a mão de obra escrava, não é? As possibilidades de vida para esses escravizados, né, a gente percebe que, na realidade, os quilombos eram espaços pouco, escolhidos por eles após a fuga, né, principalmente para escravos que viviam nos centros urbanos. O quilombo é sempre assustador para esse escravo, vamos chamar assim, de escravizado urbano, tá. Raramente ele fugia para um quilombo, né, até porque, parte dessa população de escravizada não tinha contato com as matas, né, e a ideia que a gente tem de que as matas que na mata você tem comida, ela é falsa. Para quem não conhece, ela é falsa. Então há relatos de escravos fugidos que se entregaram às autoridades alegando fome, tá, frio, hã, em total desespero, né, por não aguentar, essa vida nos matos, não aguentar essa vida quilombola que normalmente estavam nas matas. Entretanto, há quilombos também, e o Rio de Janeiro nos mostra isso, há quilombos que não estavam isolados nas matas. Eles estavam, muitas vezes dentro de fazendas, portanto em espaço conhecido, ou mesmo quilombos urbanos, né. No caso do Rio de Janeiro, no século XIX, o quilombo urbano mais famoso é o quilombo do Leblon, né, que acabou, hoje é um dos principais bairros da zona sul carioca, mas ele era um famoso quilombo no século XIX. Mas é um quilombo, mas é uma outra proposta de quilombo. Nesse caso do quilombo do Leblon, ele já é um quilombo abolicionista, ou seja, ele já é do final do século XIX e está inserido nessa luta abolicionista, tá, então é uma outra estrutura. Mas mesmo, no início do século XIX, existem quilombos urbanos. Porque não é possível que apenas os homens brancos estejam aptos, quando a gente sabe que não estão, a exercer atividade no mundo do trabalho e da política. Parte da ineficiência da economia brasileira é isso, acreditar que apenas esse segmento tem, aspas, inteligência constituída para gerir o país. Não deu certo. Essa parcela pode até contribuir, mas ela não tem todo o conhecimento, ela não tem toda a habilidade, e as coisas não dão certo por causa disso. Sabe como é que é? Eu acho que
nosso grito continua, né. Eu sou portelense, entendeu. E eu gosto de escola de samba, e a gente grita todo ano, né. Mas também todo ano tem um vencedor, uma vencedora, e isso é tudo. Então a gente vai ter que gritar, né. Gritar e apitar, para tentar levar a bateria para frente, né. Porque sem bateria não tem samba, né.